Toledo, a gente ouviu a entrevista do Lula, a primeira do ano, uma entrevista para vários veículos, todos aqueles credenciados no Palácio do Planalto, 30 de janeiro. Ele deu essa primeira entrevista, falou de todos os assuntos que estavam em pauta, basicamente. Desagradou alguns, mas agradou gente surpreendentemente, né? Foi realmente surpreendente. Primeiro que a fala e a entrevista já foi uma surpresa. É uma notícia por si só. Sim, porque ele até se justificou dizendo que fazia tempo que ele não falava, mas explicou. Falou, bom, eu tive acidente, bati a cabeça, depois tive que voltar para o hospital, fiz uma operação. Ele até falou que foi uma operação mais grave do que foi vendido à época, né? Dizendo que podia ter entrado em coma, fiquei 4 horas esperando o avião para sair de Brasília para São Paulo, mas que agora tá tudo bem, estou autorizado pelos médicos a viajar, ir para o país que eu quiser, com quem eu quiser, quando eu quiser, etc, etc. E aí foi o gancho para ele dar a entrevista. Quando foi anunciado hoje de manhã que haveria a entrevista coletiva, a esplanada dos ministérios entrou em tensão, né? Tensão pré-entrevista, porque, né, o presidente vai falar, os mercados vão reagir, né? Será que ele vai falar alguma coisa, etc. Então estava todo mundo tenso. E daí veio a entrevista e a primeira pergunta, logo depois da introdução, como previsto, foi sobre a taxa de juros e o aumento de 1 ponto. Nessa semana, né? Já feito pelo seu perfilado Gabriel Galípolo. O Copom anunciou o aumento de 1 ponto na quarta e foi a primeira reunião do Comitê de Política Monetária presidida pelo Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo Lula. Exatamente. E aí, o que você achou, presidente? Como ele tinha criticado tantas vezes, né, o Bob Fields III, sobre o mesmo aumento, todo mundo ficou na expectativa e o mercado ali torcendo para o Lula dar uma escorregada. Mas o Lula falou, não tem cavalo de pau, era previsto, o Galípolo fez o que tinha que ser feito. Ele, como o Meirelles teve durante 8 anos em autonomia, o Galípolo também tem autonomia. Falei para ele, você é meu amigo, mas você é presidente do Banco Central, faz o que você precisa fazer. E aí, o que aconteceu? O mercado subiu, Thaís Bilenque. A bolsa subiu aqui, enquanto estamos gravando na quinta-feira, já subiu mais de 2%. E olha que a torcida era pelo escorregão, porque muita gente andou comprando o dólar na alta no final do ano passado, no mercado, na Faria Lima, quando estava R$6, e agora que está abaixo de R$5,90, tem nego perdendo dinheiro, né? E aí, então, se ele desse qualquer escorregadela, o negócio ia ficar feio, a bolsa ia cair. Mas nunca os porta-vozes da Faria Lima vão dizer que a bolsa subiu por causa do Lula, né? Ela só cai por causa do Lula, sobe por causa do Trump. Mas, enfim, foi o que aconteceu, né? Toledo, quando menos se espera, aí é que... Nada acontece mesmo. Agora, foi engraçado também porque teve a famosa frase do presidente do PSD, secretário de governo de São Paulo, o Gilberto Kassab, dizendo que... Na véspera, né? Na quarta. Na quarta-feira, dizendo... Num evento de um banco em São Paulo, né? Exato, né? E dizendo que o governo está mal, que se a eleição fosse hoje, o Lula não se reelegeria. E aí perguntaram, e ele, mais do que isso, também chamou Haddad de ministro fraco da Fazenda, né? E aí o Lula foi, obviamente, indagado sobre isso. E vamos ver a resposta dele, porque foi engraçada. Eu comecei a rir, porque como ele disse, se a eleição fosse hoje, eu perderia. Eu olhei no calendário e percebi que a eleição vai ser só daqui a 2 anos. Eu fiquei muito despreocupado. Como deu para ver, o Lula riu, né, da frase do... Diz que riu, Toledo. Diz que riu. Muito bem apontado. Tem uma enorme diferença entre rir e diz que riu, né? Agora... O que é o significado dessa frase? Todo mundo com quem eu falei em Brasília, tanto na esplanada dos ministérios, quanto no Ministério da Fazenda, quanto dentro do Palácio Planalto, avaliou da mesma maneira. Foi o que o mercado batizou de chamada de margem, né? Você fez uma aposta, você errou na sua aposta, ficou mais caro o ativo que você tinha comprado e aí você tem que pagar uma margem para continuar bancando aquela aposta. Então, as pesquisas de opinião confirmaram aquilo que a gente já tinha falado na semana passada, que a popularidade do Lula tomou um tombo no começo desse ano. Saíram pesquisas de vários institutos mostrando que ele está com avaliação negativa, né? Um saldo negativo, mais avaliação negativa do que positiva. E aí os aliados, com muitas aspas, aumentaram o preço, né?
a inflação de apoio ao governo no Congresso cresceu. Nada mais é do que o Kassab falando, olha, você está impopular, é mais caro te apoiar e, portanto, eu quero mais espaço no governo. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque se o Kassab em São Paulo, no evento de um banco, disse o que disse, em Brasília, os articuladores do partido dele, do PSD, não estão nada inclinados a deixar o governo e abrir mão dos seus postos na esplanada dos ministérios. Ao contrário, eles querem mais, é disso que se trata, afinal, né? E eles querem não só mais ministérios e mais pastas, porque está em discussão, por exemplo, a Funasa também, que eles cobram, enfim, aquela disputa por cargos de sempre. Eles querem tratamento VIP, serem chamados por um ministro, enfim, aquela conversa de sempre. Nos últimos dias, à medida que se aproxima a eleição da mesa diretora na Câmara e no Senado, essas negociações se intensificaram. O Hugo Motta, que tudo indica vai ser eleito presidente da Câmara no sábado, propôs ao governo e aos líderes dos principais partidos aliados a seguinte solução. O Antônio Brito, que é líder do PSD, do Kassab, assumiria o Ministério do Desenvolvimento Social no lugar do Wellington Dias, senador petista da confiança do Lula. O Arthur Lira assumiria o Ministério da Agricultura no lugar do Carlos Fávaro, senador do PSD, do Kassab, que está no cargo agora. E o Isnaldo Bulhões, que é do MDB de Alagoas, assumiria a Secretaria de Relações Institucionais, que hoje é ocupada pelo Alexandre Padilha, o petista, deputado, e que faz a articulação política do governo com o Congresso. Ele fez essa proposta, que é a proposta dos sonhos para alguns deles. Por exemplo, para o Antônio Brito, do Ministério do Desenvolvimento Social. Para o Lira, para o Isnaldo, para todos eles é a proposta dos sonhos. Só que ele agrada 3 e deixa 510 no relento. Ele tentou conquistar o PSD pelo seu líder, mas aí ele desalojaria com isso o Fávaro do PSD, do Ministério da Agricultura. O Wellington Dias reassumindo a cadeira no Senado tira a suplente, que é do PSD, do cargo, e tiraria o André de Paula, que é o ministro do PSD da Pesca e que é hoje quem representa a bancada na Câmara. Essa negociação que o Hugo Motta propôs teve enormes travas e eles estão exatamente neste momento. Os líderes dos partidos dizem que o governo é que não chama eles para conversar e dizer o que está na mesa, o que está sendo oferecido. Mas o governo conhece muito bem o jogo, inclusive porque quem está negociando também é deputado e foi, enfim, já não é de hoje que estão fazendo isso. E diz que são os próprios líderes que estão querendo esperar a eleição na Câmara e no Senado para poder indicar e aceitar ou não o que venha a ser oferecido. Por que eles estão querendo ganhar esse tempo? Por que eles querem esperar passar sábado para poder, de fato, definir reforma ministerial? Tem uma mudança de fundo em curso que é interessante porque ela diz respeito menos ao quem vai para onde, essa dança das cadeiras, e mais sobre a organização política do Brasil. Interessante essa proposta do Hugo Motta que você relatou, Thaís, porque é um xadrez, né? Como você bem explicou, se você move uma peça para cá, você deixa descoberta outra peça ali. E daí você tem que ficar pensando todas as consequências. Não é assim, não é jogo de damas, não. É um jogo de xadrez mesmo. E o Lula foi até engraçado quando ele falou na entrevista coletiva dessa quinta-feira. Falou, olha, quem decide isso é o presidente da República. Daí eu odeio, eu fico irritado, eu fico chateado quando eu fico vendo matérias, alguém falando, porque o fulano tomou café com o Lula e disse que não sei o que lá. Não, eu que decido, eu que faço, eu que aconteço, eu que vou comunicar para vocês quando tiver reforma ministerial. Pois é, eu vou então fazer o que o Lula não gosta. Pegando o teu exemplo, coisas que eu ouvi. Eu acho que assim, a moral da história é que quem vai pagar essa conta, já que a inflação do Congresso aumentou, o custo de apoio ao governo aumentou, deve ser o PT. O PT é que deve perder espaço no governo para que os aliados que alugam apoio ao governo cresçam dentro do governo. E aí desde a posse, verdade seja dita, essa é a cobrança do Centrão, né? Exatamente. Que o PT tivesse menos espaço. O Arenão quer espaço e o PT está sobre-representado na visão deles. E aí o Lula tem que, ao mesmo tempo que toma espaço do PT, dar alguma sinalização para que ele prestigiar o partido, entre aspas, né? Então, assim, para mim ficou muito claro, até pelas palavras com que ele se referiu a Gleisi Hoffmann,
presidente do PT, ficou claro para mim que ela tem uma grande chance de parar dentro do Palácio do Planalto, talvez no lugar da Secretaria-Geral da Presidência, que dos cargos ali no Palácio não é o mais influente, mas que é da copa e da cozinha do Palácio do Planalto. Tem acesso ao Lula muito depende de quem está na cadeira, né? Exato. E hoje o atual ocupante é uma figura pouco expressiva. E é a pessoa responsável por fazer também a intermediação com os movimentos sociais, que é uma coisa muito importante para o PT. Então, se a Gleisi for para lá, ela vai ter certamente muito mais evidência do que o atual ocupante. O PT pode dizer que ganhou. E é uma mulher, né? Sempre que o Lula mexe no ministério, tira a mulher, pega mal também junto aos petistas. Isso abre espaço, na minha opinião, para que ele mexa, por exemplo, no Ministério da Saúde, que é uma área que está sempre sob constante crítica e cobiça, né? Tanto dos aliados quanto no próprio PT. E aí poderia talvez haver um ROC, por exemplo, que é tirar o Alexandre Padilha da articulação política do governo que está dentro do Palácio, colocá-lo no Ministério da Saúde e no lugar da Anísia, que está na cota pessoal do Lula, enfim. E com isso abriria um espaço dentro do Palácio para colocar um aliado de outro partido que não do PT para fazer articulação política. Você mencionou o Isnaldo Bulhões, outro nome que eu ouvi, de um deputado do PRB, cujo presidente também criticou o governo, dizendo que o governo está desnorteado. Isso poderia agradar o Marcos Pereira, levando o Silvio Costa Filho, que é um deputado que tem proximidade com o Lula, porque o pai é amigo do Lula, né? Também foi deputado, para dentro do Palácio para fazer articulação política. Tudo isso é especulação, não é informação. Acho que a essa altura talvez nem o Lula saiba como é que esse xadrez todo vai se resolver, mas só para mostrar como não é simples fazer uma reforma ministerial e por isso que custa tanto a sair, porque às vezes, se você erra uma peça, você pode desarmar todo o jogo e até piorar a situação em vez de melhorar. E tem outros fatores que estão sendo levados em consideração que me levam a uma interpretação de que está em curso também, agora com a mudança da presidência da Câmara e do Senado, uma reacomodação da organização entre os três poderes, né? E que diz respeito ao sistema político brasileiro, olhando mais de longe. Do que eu estou falando? Bom, durante o governo Bolsonaro, o Congresso, com a ajuda do Paulo Guedes e do próprio governo, criou, né, o orçamento secreto do tamanho que ele veio a ser, ampliou muito o poder da Câmara e do Senado, mas na figura, sobretudo, dos seus presidentes, que eram quem negociavam essas emendas discricionárias. O Lula assume e entra em choque com aquele sistema que estava estabelecido, sobretudo com o Arthur Lira, e o Supremo Tribunal Federal entrou nessa equação, nessa disputa, e passou a primeiro proibir o orçamento secreto, depois impor regra de transparência para as emendas de comissão que sucederam às emendas de relator, e a gente passou esses 2 primeiros anos do governo Lula testemunhando essa disputa, né, de palavra final em relação a essa fatia que cresceu muito do orçamento público da União. Agora o que está acontecendo sai Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, mas entra o Davi Alcolumbre, que era quem estava já negociando o orçamento secreto. Então sai o Arthur Lira, entra o Hugo Mota, que é aliado dele, mas não é ele. As bases de relação, bem ou mal, mudam alguma coisa, e os partidos, então, entenderam que o jogo mudou. E agora eles exigem, ou pelo menos pretendem exigir, eles esperam e querem indicações casadas. Para eles não basta mais ter um ministro para entregar os votos que o governo quer. Precisa ter as emendas. Precisa ter as emendas. Só que para poder executar as emendas e fazer o que eles querem com aquele dinheiro, com aquela verba, eles decidiram casar com a indicação para a presidência das comissões correspondentes. Então, vou dar um exemplo. A Comissão de Agricultura na Câmara teve uma formação, uma composição bastante disputada nessa última legislatura, e esse ano que passou agora foi presidida pelo Vicentinho Júnior, que é um deputado do PP do Lira, do Progressistas. O ministro da Agricultura é o Carlos Fávaro. Em dado momento, segundo relatos que eu obtive entre os deputados, o Arthur Lira passou a impedir que os deputados indicassem
emenda de comissão da agricultura para não ter que passar pelo Fávaro, porque o Fávaro, no começo do governo, criou um problemão para essa base aliada aí, privilegiando o reduto eleitoral dele com o orçamento do Ministério da Agricultura, criou animosidade. O reduto eleitoral dele é o Centro-Oeste. Do Mato Grosso, né? Então, o Lira brecou esse fluxo de emenda. Agora, eles estão tentando emplacar o próprio Lira no lugar do Carlos Fávaro e manter, então, faria nessa linha de raciocínio, a presidência da Comissão de Agricultura. Então, eles querem garantir, por isso, a espera da eleição da mesa diretora agora e hoje, quinta-feira, enquanto a gente grava, a discussão em Brasília é exatamente essa, as presidências das comissões, porque a partir disso, os pleitos deles em relação aos ministérios são mais objetivos. Eles querem, depender do que eles conseguirem, equacionar nas comissões. Se eu entendi bem o que você está falando, Thaís, os partidos aliados querem alugar o seu apoio ao Lula, cobrando não só as emendas, mas a presidência das comissões temáticas que definem boa parte do destino dessas mesmas emendas parlamentares e um cargo no executivo que garanta a execução e o programa relativo a essas emendas temáticas. Isso é o que eu quero dizer, que diz respeito ao sistema político, né? Sim. Antes de haver emenda impositiva lá atrás... É divisão de poder, né? É divisão de poder. Lá atrás, o executivo simplesmente dizia sim ou não, era ele que decidia o que saía dos cofres ou não. Por isso que os cargos eram tão importantes, né? Por isso que os ministérios, as autarquias, elas tinham muito mais importância, porque elas tinham o poder de executar o orçamento. Agora, como esse poder foi transferido para o Congresso, vale muito mais uma emenda do que um soneto de um ministério sem orçamento. E tem uma ironia, vamos dizer assim, nessa história toda, que ao longo desses 2 anos de governo Lula com Lira presidente da Câmara, o governo Palácio do Planalto procurou estabelecer interlocução e ponte com deputados diretamente, sem precisar passar necessariamente pelo Arthur Lira. Às vezes bem sucedido, às vezes não. Mas esse foi o esforço da articulação política, não passar sempre por ele. Agora, de alguma forma, isso se concretizou, né, com esses ministérios e cada partido querendo negociar as suas indicações casadas diretamente com o presidente Lula, e o Hugo Motta tentando representar, né, a Câmara e os partidos todos tentando fazer essa negociação com esses cargos que a gente mencionou, e a reação do Kassab a essa tentativa, deixa muito claro que, de alguma forma, aquela prevalência do Lira no comecinho, lá durante o governo Bolsonaro, de falar pela Câmara, e muitas vezes em relação ao governo, isso não vale, né? Estão testando também o Hugo Motta, né? O Hugo Motta está sendo testado e todo esse método de fazer política que, de bem ou mal, vigorou nos últimos anos em Brasília. É interessante. Vamos ver como é que vai terminar esse xadrez, né? A partida está mal começando, as peças estão ainda sendo colocadas no tabuleiro. Né? É isso mesmo. De qualquer modo, eu acho que também está em jogo aí a disputa de 2026, né? O Kassab antecipou essa disputa, verbalizou essa preocupação, e eu achei muito interessante o Lula ter dado a resposta que deu. E a outros interlocutores, ele vem demonstrando mais apetite do que ele vinha demonstrando até algumas semanas atrás. Seja porque aumentou o apetite dele, seja porque ele percebeu que se ele não estiver à frente do processo como candidato, como favorito a ser o candidato à própria sucessão, é muito mais difícil fazer esse xadrez funcionar e manter os apoios no Congresso. Não é para amadores isso, definitivamente. Definitivamente não. Bom, e o outro lado, Thaís Bilenque? Qual outro lado? A oposição em 2026. Também estão mexendo suas pecinhas. Vamos falar disso no próximo bloco.